A paz do Senhor, irmãos, somos gratos ao Senhor Jesus Cristo, estamos hoje juntos novamente no Devocional do Lar. Vamos ler hoje o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo número 27, versículos 41 ao 44, que nos diz assim: E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com eles estavam crucificados. O momento da crucificação de Jesus foi um momento bem interessante e nós aprendemos muito com esse momento, esse ato aqui. Primeiro que Jesus foi afrontado, né? E o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo número 12, diz que nós devemos olhar para Jesus Cristo, que aprender dele. Capítulo 12 da carta aos Hebreus, que diz assim, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, ele suportou a cruz, aquele momento, e desprezou essas afrontas. As afrontas partiram, como diz o versículo 41 aqui, os príncipes, sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, todos eles escarneciam, afrontavam a Jesus, e os salteadores também com ele, e diziam assim, olha, se é rei dos judeus, desça agora que nós creremos nele. Aleluia. O versículo 43 fala de uma outra coisa bem interessante. Além de Jesus ter suportado a afronta, ter ficado calado, suportando a cruz e desprezou esta afronta, ele não considerou o que as pessoas estavam dizendo contra ele. Diz a Bíblia aqui que o 43, as pessoas diziam, confiou em Deus, livre-o agora se o ama. Eles estavam dizendo que pelo fato de Jesus ter confiado em Deus, ele perdeu o tempo dele, porque ele estava na cruz, por não entender que este era o plano de Deus. E Jesus estava calado porque Jesus confiava em Deus. A Bíblia diz que quem confia em Deus não é confundido. Está lá no Salmo de número 25, no versículo número 3. Nós podemos ler isto aí. Salmos de número 25. Diz assim, não serão confundidos ou envergonhados os que esperam em ti, eu confio em ti, né? Confundidos serão os que transgridem sem causa. Então, quem confia em Deus, irmão, está seguro, glória a Deus. Jesus estava convicto do que ele estava ali, pelo que ele estava passando. Ele sabia que estava ali para cumprir o plano de Deus. Ele estava confiando no seu Pai. Aleluia. Era total. Só que as pessoas não entenderam e disseram, confiou em Deus. A Bíblia diz também lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, no versículo 7 e no versículo 8, a palavra do Senhor diz assim, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Então, quem confia em Deus é considerado o quê? Bendito. E o que Jesus fez foi confiar em Deus e é um bendito. Nós também, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, mesmo tudo contrário, mesmo sofrendo afrontas, mesmo passando por situações adversas, mas está confiante em Deus, nós somos considerados pessoas benditas. A vitória sempre chega, a vitória de Jesus chegou, ele triunfou, aleluia, ele cumpriu o plano de salvação, voltou para o céu, está à destra de Deus, como nós lemos lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Ele assentou-se ao lado de Deus, aleluia. Por quê? Porque ele confiou em Deus e foi vitorioso. Então nós, eu e vocês, podemos confiar em Deus. Não seremos confundidos, viu? Não seremos confundidos. E a Bíblia diz que quem confia em Deus é como um monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Vamos confiar mais no Senhor e a vitória chegará na nossa mão. Amém? Jesus é bom, maravilhoso, sabe mais, resolve todo tipo de problema. Deus te abençoe grandemente. Amém.